O trabalho aborda as bacias hidrográficas da Parnaíba e do São Francisco, destacando aspectos como sua localização, representação cartográfica, características físicas e socioeconômicas, impactos ambientais e cobertura pela mídia. Região hidrográfica da Paraíba. A principal bacia hidrográfica da Paraíba é a bacia do Rio Paraíba do Norte, localizada ao norte da Paraíba. Ele nasce na região da Serra de Borborema e percorre o estado de norte a sul, atravessando importantes cidades como Campina Grande e João Pessoa. A bacia cobre a maior parte do território do estado da Paraíba e se estende também a partes do estado do Rio Grande do Norte. Seus principais afluentes: Rio Jaguaribe, um dos principais afluentes que ajuda a alimentar a bacia, Rio do Peixe, que também é muito significativo. Região hidrográfica do São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é uma das maiores e mais importantes do país. Localiza-se ao norte e centro-oeste do Brasil. O rio nasce na Serra de Canastra, em Minas Gerais, e segue para o nordeste atravessando estados como Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Seus principais afluentes são o Rio Verde, o Rio Parnaíba, o Rio Grande e o Rio Corum. Bom, eu vou falar sobre os impactos ambientais. Na região hidrográfica da Parnaíba, localizada no nordeste do Brasil, enfrenta diversos impactos ambientais significativos. Temos o desmatamento e degradação do solo, que o desmatamento para a expansão da agricultura e pecuária reduz a cobertura vegetal e contribui para a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Temos a poluição das águas. O lançamento inadequado de efluentes industriais e esgoto doméstico compromete a qualidade das águas, afetando a fauna e a flora aquática e prejudicando o abastecimento para as comunidades locais. Mudanças no uso da terra. A conversão de áreas naturais em terras agrícolas altera o ciclo hidrológico e pode levar à redução da capacidade de retenção de água no solo e o aumento da frequência e intensidade de enchentes e secas. Os impactos da mineração. A extração de recursos minerais pode causar poluição e sedimentação nos corpos d'água, além de alterar os habitats naturais. E os efeitos das mudanças climáticas. A variação nos padrões de precipitação e aumento das temperaturas pode alterar os regimes de fluxo dos rios e aumentar a frequência de eventos extremos, como secas e enchentes. Esses impactos comprometem a biodiversidade local, afetam as comunidades que dependem dos recursos hídricos e alteram o equilíbrio ecológico da região. Também vou falar sobre os impactos ambientais na região hidrográfica do Rio São Francisco, uma das mais importantes do Brasil. Ela enfrenta diversos impactos ambientais, também como a região hidrográfica da Parnaíba, a poluição das águas, que é o lançamento de efluentes industriais, o esgoto doméstico nos rios, contribuindo para a degradação da qualidade da água e afetando a vida aquática e a saúde da população ribeirinhas. Temos o desmatamento e erosão. Desmatamento nas áreas da cabeceira e ao longo das margens do rio aumenta a erosão do solo, o assoreamento dos corpos d'água e a redução da qualidade da água. O desvio e retenção d'água. A construção de barragens e represas para geração de energia e abastecimento d'água altera o fluxo natural do Rio São Francisco, afetando o ecossistema aquático e as comunidades que dependem do rio. As mudanças climáticas, as alterações dos padrões climáticos, como a variabilidade nas chuvas e o aumento das temperaturas, afetam o regime do fluxo do rio e a disponibilidade de água, impactando tanto a agricultura como a biodiversidade. A agricultura intensiva, a expansão da agricultura e o uso intensivo de fertilizantes e pesticidas pode levar à poluição das águas e à degradação do solo. E a mineração, atividades mineradoras na bacia de São Francisco podem causar poluição, assoreamento e alterações nos habitats aquáticos. Esses impactos têm consequências graves para a biodiversidade, a qualidade da água e as comunidades que dependem do Rio São Francisco para suas atividades econômicas e subsistência. A caracterização física e socioeconômica da região hidrográfica do Parnaíba envolve a análise de diversos aspectos. Em primeiro deles, a gente tem os aspectos físicos, que envolvem a localização, que a região hidrográfica do Parnaíba está situada no nordeste do Brasil.
abrangendo principalmente os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. A bacia ocupa uma área de aproximadamente 344.112 km², sendo a terceira maior do Nordeste. Predomina o clima semiárido, mas também há áreas com clima tropical e tropical úmido. A distribuição das chuvas é irregular, com grande variação sazonal. A região é marcada por planícies, chapadas e depressões. As principais formações são as chapadas do Araripe e das Mangabeiras, além da depressão sertaneja. O rio Parnaíba é o principal curso d'água da bacia, com cerca de 1.485 km de extensão. A bacia tem grande importância com o abastecimento de água, irrigação e geração de energia elétrica. A vegetação predominante é a caatinga, mas também há áreas de cerrado e florestas estacionais. A vegetação é adaptada a condições de baixa umidade. Falando um pouco de aspectos socioeconômicos, a bacia é habitada por mais de 7 milhões de pessoas. A distribuição populacional é desigual, com maior concentração nas áreas urbanas e ao longo do rio Parnaíba. Também as principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária, comércio e serviços. A agricultura é bastante diversificada, com destaque para a produção de soja, milho, arroz e algodão. A pecuária também é significativa, principalmente a criação de bovinos. E falando de infraestrutura, a região possui algumas áreas com infraestrutura precária, especialmente em termos de saneamento básico e acesso à água potável. As cidades maiores, como Teresina, apresentam melhores condições de infraestrutura. Um dos desafios da região é que ela enfrenta desafios relacionados à seca, degradação ambiental, pobreza e desigualdade social. A gestão dos recursos hídricos é um dos maiores desafios, especialmente em áreas onde a oferta de água é limitada. Falando de desenvolvimento, a região hidrográfica do Parnaíba tem um potencial significativo para o desenvolvimento agrícola e energético, especialmente com a ampliação de projetos de irrigação e geração de energia. O desenvolvimento sustentável também é uma preocupação crescente, com a necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais e do bem-estar social. A implementação de políticas públicas eficientes para a gestão dos recursos hídricos e a redução das desigualdades sociais é crucial para o desenvolvimento da região. Essa caracterização é essencial para o planejamento e a gestão da bacia, permitindo a adoção de estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população local. A região hidrográfica do Rio São Francisco é uma das mais importantes do Brasil. Abrange uma vasta caracterização física e socioeconômica. Mas falando das características físicas, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco cobre aproximadamente 640.000 km², atravessando 6 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Goiás, além do Distrito Federal. O rio tem cerca de 2.830 km de extensão, nascendo na Serra da Canastra e desaguando no Oceano Atlântico, entre Sergipe e Alagoas. A bacia atravessa várias zonas climáticas, predominando o clima semiárido no sertão nordestino, com chuvas escassas e irregulares, e o clima tropical no Alto São Francisco. A vegetação é diversificada, incluindo cerrado no Planalto Central, caatinga no semiárido nordestino e remanescentes na Mata Atlântica em áreas úmidas. O Rio São Francisco é fundamental para o abastecimento de água e a irrigação agrícola em uma vasta região. Seus principais afluentes são o Rio Paropeba, das Velhas, Verde Grande, Jequitaí e Paracatu. Agora falando da caracterização socioeconômica, aproximadamente 14 milhões de pessoas vivem na região hidrográfica do São Francisco. A densidade populacional é baixa em muitas áreas, especialmente nas regiões semiáridas, mas há concentrações urbanas significativas, como em Belo Horizonte e Petrolina. Também a economia da região é diversificada, com forte presença na agricultura, pecuária e mineração. A agricultura irrigada, especialmente na região do Vale do São Francisco, é de grande importância econômica, destacando-se a produção de frutas como uva e manga, que são exportadas para o mercado internacional. A produção de energia também é um setor relevante, com várias usinas hidrelétricas ao longo do rio, como a de Três Marias e Sobradinho. Alguns desafios socioeconômicos é que a região enfrenta escassez de água no semiárido e a degradação ambiental e também desigualdades socioeconômicas. O uso intensivo da água para irrigação, associado à poluição e assoreamento do rio,
tem gerado preocupações quanto à sustentabilidade dos recursos hídricos. A pobreza é um problema em muitas áreas, especialmente nas zonas rurais, onde o acesso a serviços básicos como a saúde e a educação ainda é limitado. Em consideração final, a região hidrográfica do São Francisco é um território de contrastes com riquezas naturais e potências econômicas significativas, mas também com desafios socioambientais complexos. A gestão sustentável dos recursos hídricos e o desenvolvimento regional equilibrado são fundamentais para garantir a qualidade de vida das populações locais e a preservação do meio ambiente. Bom, no mapa, a bacia do Rio Parnaíba do Norte é geralmente mostrada como uma área que abrange a parte central do estado da Parnaíba e se estende até as áreas vizinhas. O mapa pode destacar a rede de afluentes que contribuem para um rio principal, como o Rio Piancó e o Rio Sabugi. A bacia hidrográfica do Parnaíba do Norte é importante para o planejamento de recursos hídricos, gestão de águas e estudo de impactos ambientais. A bacia de São Francisco é amplamente destacada em mapas devido à sua grande extensão. Em um mapa você verá a trajetória do rio desde suas nascentes até a foz, passando por várias regiões, mostrando seus principais afluentes, como os rios São Marcos e Paracatu. Em termos de cartografia, a bacia de São Francisco é essencial para a gestão dos recursos hídricos e a compreensão das dinâmicas ambientais e socioeconômicas da região. A última notícia que saiu foi em 29 de fevereiro de 2024. A bacia hidrográfica do Parnaíba contabiliza 9 estações em cota de atenção devido ao acúmulo do volume de água, resultado de chuvas recorrentes registradas nos últimos dias do Piauí. O boletim divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos mostra que 10 cidades pelas quais passam rios pertencentes à bacia ultrapassaram a cota de permanência anual em 10%. Pesquisa indica a redução de 60% da vazão do Rio São Francisco, escrita por Ana Guzmão no dia 26 de agosto de 2024. De acordo com o estudo, houve perda de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica, somente no período de 2012 a 2020, quando ocorreu uma das secas mais longas registradas na história da região. A vazão anual do centro-norte do Rio São Francisco diminuiu mais de 60%, em média nas últimas 3 décadas. A conclusão é de uma nova pesquisa publicada pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas, no periódico internacional Water.